caso bacana, né? Uma urgência infecciosa de certa parte, que existe perspicácia aí no diagnóstico rápido, terapêutica mais apta ainda, para a gente evitar complicações maiores. Então vamos lá, vamos discutir o caso lá, né? Ó, paciente, 57 anos, hipertenso diabético, admitido com mal-estar, prostração, mialgia e dor em região da nádega direita há 5 dias. Evoluiu com febre e vômitos há 2 dias. Admitido estável do ponto de vista hemodinâmico, alerta, orientado, bom padrão respiratório em ar ambiente, os dados vitais aparentemente todos estáveis, né? Uma taquipneia leve, uma taquicardia leve, mas nada que chama muita atenção. 130/80 de PA, 95% de saturação. No exame físico, né, o que chamava atenção, uma região flutuante, permeada extensa em nádega direita, com extensão até a genitália. Então, assim, o exame físico já tinha algo que chamava atenção do ponto de vista de ectoscopia, né, que era essa região aí hiperemiádega, na nádega, parece que tinha uma coleção à palpação e que se estendia a genitália, que já chama atenção para um diagnóstico importante, né, que é o objetivo da gente discutir aqui hoje. O paciente foi submetido ao exame de imagem, uma TC de abdômen e pelve, aí que viu presença de coleção multiloculada, abscesso perianal, mais volumosa à esquerda, que apresenta bolhas gasosas de permeio, notadamente em região glútea esquerda, com extensão superior que possivelmente adentra a cavidade peritoneal, atingindo a topografia retrovesical. Então, gente, o que acontece, né? Assim, com esse exame de imagem e mais a ectoscopia, né, aquele exame físico que a gente já tem em mãos, não tem como a gente pensar em outra coisa que não seja faceite necrotizante, né? E a faceite necrotizante nessa topografia, a gente tem que lembrar de Fournier, que é uma doença muito grave, né? De todas as infecções que a gente tem, as faceites necrotizantes é uma das urgências infecciosas mais relevantes, que a gente tem que lembrar desse diagnóstico, quando ele estiver presente, porque vai exigir uma terapêutica direcionada para isso. E atraso de diagnóstico e, consequentemente, atraso de terapia implica, inclusive, em aumento de mortalidade para esse perfil de doente, né? Independentemente dos dados vitais da chegada, ou seja, independentemente se ele estava séptico ou não na chegada. E a gente vai ver que, do ponto de vista de cobertura antimicrobiana, inclusive, por ser uma doença potencialmente muito grave, a gente vai, inclusive, iniciar antibiótico de largo espectro, né? Que a gente vai discutir isso aqui. Os exames do paciente, né? Então, uma hemoglobina de 12,3, uma plaqueta de 155 mil, tinha 18 mil de global, sem desvio, um PCR elevado de 220, uma função renal estável. Se a gente fosse colocar o restante dos exames, uma gasometria sem distúrbio ácido básico, uma bilirrubina normal, ou seja, aparentemente, a rigor, o paciente nem estava séptico, né? Pelo exame físico em si e pelo laboratório que a gente tem em mãos. Mas, independentemente disso, ele tem uma condição, que a gente está dando diagnóstico agora, que é de uma doença infecciosa muito grave, potencialmente muito grave, que é a faceite necrotizante. Diante disso, a gente tem que ter um pouco de conhecimento prévio a respeito, né, para a gente definir exatamente qual que vai ser o melhor esquema para esse perfil de doente. Então, se a gente for fazer o IDEA desse caso, né, que é aquele mnemônico que nós criamos, o I, de identificar o foco infeccioso. Beleza, então inicialmente a gente já sabe o foco. O paciente tem um acometimento da nádega, já tem um exame de imagem mostrando que aquele abscesso que ele tem naquela topografia está se estendendo para a cavidade interna, né? Então aquilo ali, até que se prove o contrário, é um diagnóstico de Fournier, que é a gangrena de Fournier, que é uma faceite necrotizante da região da genitália e perianal, que pode se estender para a coxa, pode se estender para a cavidade abdominal, né? E pelo exame de imagem, que é essencial para a gente tentar identificar a extensão da lesão, a gente vê que está cometendo ali cavidade abdominal já, né? E isso já é uma urgência que a gente vai discutir. Então, beleza, esse é o I. O D, definir os micro-organismos mais comuns nesse contexto, né? Então, os micro-organismos mais comuns nesse contexto, a gente tem que pensar em quê? A gente vai ter que pensar em estáfilo, a gente vai ter que pensar em estrepto, a gente vai ter que pensar em pseudomonas, né? O tratamento empírico de faceite necrotizante de Fournier, a gente tem que cobrir empírico pseudomonas. Ah, mas meu paciente não tem internação prévia, meu paciente não tem história de uso de antibiótico prévio, não importa. É pela condição, é pela doença que a gente está tratando, que é o Fournier, tá? A gente vai ter que cobrir isso aí empiricamente, pelo menos até a gente ter o resultado das culturas em mão, para depois descalonar, se for o caso, tá? E a gente tem que pensar também em anaeróbio. Então, a gente tem que pensar em enterobactéria, estrepto, estáfilo, pseudomonas e anaeróbio. Então, esse é o nosso D. Um D que é muito extenso, de uma forma geral.
Mas considerando a condição de base, né, a doença de base que é muito grave, a gente vai ter que cobrir toda essa microbiologia aí quando a gente for avaliar o nosso SUA, tá? Depois o E. Existe alguma particularidade do meu paciente? Não. Né? A única comorbidade que ele tem hipertenso diabético, não é nem idoso, tem 57 anos, né? Então, assim, nada de que chama muita atenção no nosso E. Depois o I, identificar de onde o paciente está vindo. Está vindo de comunidade, ok? Está vindo de comunidade. Agora vem o A, de avaliar o melhor esquema de antibiótico. Agora que a gente já tem essa estratificação, esse raciocínio clínico inicial, depois que nós fizemos o IDEA, né? A gente vai saber mais ou menos como tratar e o que usar para tratar. Agora que nós já definimos o D, ou seja, estrepto, estáfilo, pseudomonas, enterobactéria e anaeróbio, né? Qual que é o melhor esquema que a gente poderia usar? A gente poderia usar, por exemplo, piperacillina tazobactam? Poderia. Piperacillina tazobactam vai tratar estáfilo, vai tratar estrepto, vai tratar inclusive enterococo, né? Vai tratar anaeróbio também, vai tratar muito bem enterobactéria e vai tratar pseudomonas. Entretanto, o que piperacillina tazobactam não está tratando, que a gente tem que tratar nesse contexto de doente também, pela condição de base? MRSA, tá? Obrigatoriamente, os pacientes que chegam com faceite necrotizante, principalmente na região perianal e pegando região genital, a gente também tem que tratar MRSA empírico, tá? Pela doença em si. E não é que eu estou falando, o paciente não tem fator de risco para MRSA, assim como ele também não tem fator de risco para pseudomonas, mas é pela doença em si, tá? Faceite necrotizante é uma doença potencialmente muito grave, de alta mortalidade, consequentemente a gente não pode errar no tratamento inicial do ponto de vista de cobertura antimicrobiana, além do tratamento cirúrgico que a gente vai comentar, né? E consequentemente o estáfilo multissensível eu vou ter que tratar, mas eu vou ter que tratar a MRSA também. Então, associado à piperacillina tazobactam, por exemplo, você teria que associar a vancomicina, né? Ah, mas aí você poderia ter até uma crítica, tá? Mas piperacillina tazobactam junto com vancomicina, tem estudos relativamente recentes mostrando que aumenta a nefrotoxicidade. Sim, tá correto. Essa é uma associação que a gente tem que evitar? Sim, é uma associação que a gente tem de evitar, exatamente pelo aumento da nefrotoxicidade. Mas então teria algum outro esquema que eu não teria esse aumento em consequência? Sim, a gente poderia associar, por exemplo, um carbapenêmico junto com vancomicina, né? Então, a gente poderia usar, por exemplo, o merivanco. Não, mas é um esquema de amplo espectro, o paciente não está chocado, não está séptico, mas, mais uma vez, é fóssil, é pela doença de base em si, tá? Então, merivanco, que seria meropenem com vancomicina, seria uma opção. Ou meropenem com daptomicina, seria outra opção. Ou meropenem com linezolida, seria outra opção, né? Lembrando que daptomicina, linezolida, vancomicina, todos esses antibióticos seriam para cobrir os gram-positivos multiresistentes, tá? O meropenem seria principalmente para os gram-negativos, né? Agora, a vanco, a dapto e a linezolida seria para os gram-positivos multiresistentes, que nesse caso aí o que a gente tem que cobrir é o MRSA, igual a gente comentou, tá? Tem um outro porém, né, que eu acho que é interessante destacar em Fournier também, que é o seguinte: se esse paciente chegasse chocado para a gente, né, a gente tem que pensar, gente, na possibilidade de até do choque tóxico, né, que é o que a gente chama de choque tóxico estreptocócico, né, que seria a síndrome tóxica estreptocócica, que tem ela também estafilocócica, que eles produzem toxinas, né, e essas toxinas podem fazer com que o paciente choque na velocidade da luz, né. Então, consequentemente, se a gente está aventando a possibilidade de síndrome estreptocócica tóxica ou da síndrome estafilocócica no caso, né? A gente teria que associar também um antibiótico que vai inativar essas toxinas, que seria a clindamicina, tá? Clindamicina é um anaerobicida, né? Que é uma droga bacteriostática, que atua na síntese proteica e, consequentemente, como atua em síntese proteica, vai inibir também a produção, como se fosse inativar, né, a toxina que a bactéria está produzindo. Então, se você pensou, por exemplo, em síndrome do choque tóxico estafilocócico ou estreptocócico, principalmente o paciente que chega chocado, né, seria interessante também associar ao esquema clindamicina, que seria a droga que estaria atuando ali, não necessariamente como anaerobicida, porque o meropenem, por exemplo, já trataria anaeróbio, a piperacillina tazobactam, por exemplo, já trataria anaeróbio, mas sim para inativar a toxina produzida por esses micro-organismos, tá? E, consequentemente, esses aí seriam os melhores esquemas.
Basta para tratar Fournier? Não, não basta, né? Fournier é uma urgência cirúrgica. Então, assim, é chamar a cirurgia na urgência, esse paciente merece ir para o bloco na urgência para debridar toda aquela região. E assim, gente, nossa, é desastroso o pós-op, né? No seguinte contexto, como pega a região perianal, pega a região da genitália, você tem que fazer uma lavagem exaustiva da região, tem que debridar, fazer um debridamento extenso também daquela topografia, né? Meio que mutila o paciente, né, nessa topografia. E isso, de certa forma, é uma cirurgia agressiva, mas ao mesmo tempo necessária e salvadora de vidas, né? Porque ninguém trata Fournier só com antibiótico, não existe isso. É uma urgência cirúrgica. E, consequentemente, é o perfil de doente que depois tem que fazer até uma colostomia, considerando que vai tirar aquela região ali da região do ânus, vai provavelmente pegar a região de genitália também, vai lavar também a cavidade, se atingir a cavidade peritoneal, né? Habitualmente pode atingir a região abdominal baixa, pode atingir raiz de coxa. Então, um debridamento grande que tem que ser feito ali, associado a isso o antibiótico precoce, quanto antes melhor, né? Exatamente para a gente tentar melhorar a sobrevida aí desse perfil de doente. Aí no pós-operatório eles saem colostomizado, exatamente para não cair fezes na região que foi debridada, né? Porque senão aquele ali vai ficar eternamente contaminado e, consequentemente, você nunca poderia suspender antibiótico. Inclusive, esse caso, coincidência ou não, é um caso que eu estou com ele atualmente no andar do hospital onde eu trabalho, mas é um paciente relativamente jovem, né, de 56 anos, igual a gente colocou aí, mas como se não bastasse, ele foi primo diagnosticado também com 2 neoplasias sincrônicas intraabdominais, sabe? A gente que não colocou no laudo da TC, o restante da TC, para não abrir muita margem para essa parte, porque o foco era exatamente o Fournier, mas ele tinha 2 grandes massas hepáticas, tinha meta linfonodal intraabdominal, né? E tinha uma massa gigante no rim. Então a gente imaginou que talvez ele tinha um hepatocarcinoma metastático e provavelmente uma massa exofítica no rim à esquerda também gigantesca. Então uma possibilidade dele ter 2 tumores sincrônicos metastáticos. Aí fez TC de tórax, meta de pulmão também. Aí na cirurgia, quando a cirurgia foi fazer o debridamento do Fournier, eles tiveram que fazer lapa, né, exatamente para tentar fazer a colostomia. Na hora que eles abriram o abdômen, falou, Breno, não tinha como puxar a alça. Estava tudo tão aderido por conta de uma neoplasia avançada que assim, não tinha como fazer colostomia. Então o paciente ficou sem uma ostomia num contexto de um Fournier, pós-operatório de Fournier. Ou seja, humanamente impossível, né? Então eu vou ter que manter antibiótico para esse paciente para o resto da vida? Não faz sentido, a lesão não vai cicatrizar nunca, né? O orifício, ele não tem mais canal anal, porque aquilo ali foi retirado no contexto da cirurgia extensa. Consequentemente, fezes caía diretamente na lesão, né? Num contexto de um primo diagnóstico de prováveis 2 tumores sincrônicos, metastáticos, já estadia avançado. Então a gente ficou sem saída, a gente teve que chamar o paliativo, né? E a gente definiu por cuidado paliativo exclusivo mesmo, né? Porque apesar dos pesares, apesar da idade, apesar de só hipertensão e diabetes de comorbidade, virou um paciente intratável do ponto de vista clínico, né? Intratável, mas que agora tinha uma comorbidade de relevância que foi diagnosticada nessa internação, foi uma neoplasia, provavelmente 2, já em estadio bem avançado, sem condição de tratar o Fournier do ponto de vista de ostomia, porque do ponto de vista cirúrgico era tecnicamente inviável, né? Então a gente optou por suspender antibiótico e esperar as coisas evoluírem, enfatizar o conforto. A gente conversou com ele, conversou com a família, né? Um paciente com cognição preservada, mas que já foi admitido também num contexto de uma desnutrição relevante, provavelmente no contexto da caquexia dos próprios tumores, que ele ainda não sabia que tinha, né? Então, foi muito difícil para todo mundo, inclusive para nós, né? Óbvio que isso foi um consenso de toda a equipe que estava acompanhando o caso, nós que estávamos acompanhando pela clínica médica, junto com o pessoal da cirurgia geral, junto com a equipe do cuidado paliativo, e chegamos à conclusão que o melhor a ser feito pelo paciente era o cuidado paliativo exclusivo mesmo, considerando a intratabilidade do caso, mais esse primo diagnóstico da ANEL avançada, né? Mas eu acho que assim, é um caso muito interessante, né? Ilustra muito bem condições infecciosas graves que merecem antibiótico terapia de largo espectro, independentemente
de como o paciente chegou do ponto de vista de admissão, né? Lembrando que, beleza, não é só o choque séptico que vai exigir antibiótico de largo espectro, né? Tem determinadas doenças infecciosas que, por si, exigem antibióticos de largo espectro na chegada. E o Fournier é uma delas, né? Então, acho que o aprendizado do dia aí seria isso, porque o nosso paciente chegou do ponto de vista respiratório bem, do ponto de vista neurológico bem, estável do ponto de vista hemodinâmico também, né? Com laboratório infeccioso, né? Ou seja, um global aumentado, um PCR alto, mas sem disfunção orgânica. Mas, independentemente disso, né, foi iniciado o Merivanco, foi mandado para a cirurgia de urgência e os exames de imagem mostraram essas outras surpresinhas muito infelizes, do ponto de vista dos outros diagnósticos que ele teve, que foi o que culminou com o cuidado paliativo exclusivo diante da complexidade do quadro, né? Aí agora eu vou abrir para perguntas, gente, se alguém tem mais alguma coisa para perguntar, se alguém tem alguma dúvida. Só queria destacar também, né, que essas faceites necrotizantes, de uma forma geral, não sei se vocês já ouviram falar, se vocês já estudaram a respeito, mas assim, a gente tem dois tipos, tá? Tem tipo 1 e tipo 2, né? A tipo 1 é aquela que é polimicrobiana, que é a que a gente vê na maioria das vezes, né? Inclusive a de Fournier, ela é polimicrobiana, por isso que a gente tem que tratar todos aqueles micro-organismos que eu coloquei no nosso B, né? Streptococcus, Staphylococcus, Enterobactéria, inclusive Pseudomonas, e anaeróbio, né? Já a tipo 2 é quando ela é monomicrobiana. Aí, por exemplo, você tem uma facete necrotizante provocada por áureos, né? Provocada pelo Clostridioides, provocada por estrepto. Aí, quando é monomicrobiana habitualmente, a gente chama de tipo 2. Mas isso é só um detalhe teórico mesmo, né? Mas beleza. Eu acho que o intuito principal era esse. Se alguém tiver quaisquer outras dúvidas aí, estou à disposição também para esclarecer.